Fala rapaziada, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast semanal. O papo de hoje vai ser com Jean, nosso soldado do coração, e Mauro Eduardo, vulgo Dudu. O papo abordado hoje é sério, mas relaxa que a gente vai trocar já a ideia de um jeito bem leve. Vamos falar sobre ética e liberdade. Nos inspiramos no livro de Fernando Savater. Dividimos em 5 tópicos para fins didáticos. Vamos refletir sobre dilemas do dia a dia, situações em que a gente precisa decidir entre fazer o que dá vontade ou fazer o que é certo. Vamos nessa? Jean, fala pra mim sobre o tópico a ética como escolha de liberdade. Então, Rodrigão, quando falamos em liberdade, cara, é normal que se pense que podemos fazer o que bem quisermos, mas sabemos que não é assim que funciona. A ética, ela nos mostra que a liberdade é muito mais do que fazer e o que ser. É saber escolher de forma responsável. Sabat, em seu livro, nos mostra que a ética ela está intrinsecamente vinculada ao exercício consciente da escolha. Ou seja, nós não escolhemos o que nos acontece, mas somos livres para respondermos ao que nos acontece, escolhendo de forma consciente entre alternativas apresentadas. Aí você se põe no lugar, né? Imagina esse exemplo. Você, estagiário do escritório do Paulo, recebe uma proposta dele para comer umas páginas de um processo, favorecendo assim um cliente, sabendo que se não fizer, pode perder promoções e diversas outras coisas que pode acarretar negativamente. Mesmo assim, você acaba não fazendo. Você se encontra diante de um dilema, né? Cedo a pressão ou preservo a sua integridade. O que você faria? Quando falamos em liberdade, é comum pensar que ela consiste em fazer tudo o que se deseja. No entanto, sabemos que não é exatamente assim que funciona, né? A ética nos mostra que a liberdade vai além do simples ato de querer. Trata-se de saber escolher de forma responsável. O autor, na sua obra, ele nos ensina que a ética ela está vinculada ao exercício consciente da escolha. Em outras palavras, não escolhemos tudo o que nos acontece, mas somos livres para decidir como responder aos acontecimentos. A gente opta de maneira consciente entre as alternativas disponíveis. Maurão, fala pra mim como é que a gente pode distinguir ética e moral. Pô, Rodrigão, Savater nos ensina que a moral é uma norma aceita socialmente, externa da pessoa, sendo ética uma reflexão interna sobre a moral. Em outra palavra, a moral é um conceito descritivo que sofre variações culturais. É um conceito temporal. Já a ética é um conceito prescritivo, reflexivo, sobre o que é certo ou errado, ou seja, uma coisa temporal. Imagina que durante uma prova, todos os alunos acham normal, super normal colar. Você, ao invés de colar, você decide estudar, fazer sozinho. Ou seja, você não seguiu um costume respeitando a sua própria reflexão ética. Você se encontrou diante deste dilema: colar ou não colar. E aí, Rodrigão, complicado esse dilema aí, né? Pô, mas você só faz pergunta, Rodrigo. Me fala aí na percepção do autor sobre a liberdade, não é fazer tudo o que se quer. Ah, soldado, fala sério, né, cara? Vamos lá. Savater, no trecho Faça o que quiser, espere, não se aborreça, não é fazer a primeira coisa que vem à cabeça, mas agir com reflexão. Nesse trecho, ele nos mostra que a liberdade não significa apenas agir por impulso, sem pensar. Ao contrário, ser livre é escolher com responsabilidade, considerando que todas as nossas ações afetam outras pessoas. A verdadeira liberdade, manezão, envolve respeitar o espaço e os direitos das pessoas ao nosso redor. Se liga, eu vou te dar um exemplo. Pensa naquela situação quando você era mais novo, bem mais novo do que você já é, insistir em sair de casa sem avisar. Lembra disso? Após seus pais pedirem inúmeras vezes para que dissesse para onde ia, principalmente à noite. Aí na tua cabeça tu falava: pai, porra, não ferra, cara, fica enchendo meu saco, tem idade já para decidir sozinho, entendeu? Não manda mais em mim, enfim, tudo isso. Você sai sem avisar, passa a noite fora, só volta de manhã, né? E ao chegar em casa, encontra seus pais lá desesperados, aquele olhão de Mônica regalado, cansado de tanto te esperar e te ligar. Mãe sem dormir, pai preocupado, agitado. Cara, até chamar a polícia eles chamaram.
Mesmo assim, vocês respondem: pô, acordaram agora, até agora? Pô, vocês estão exagerando, né? Tava me divertindo, cara. Pô, tá de bobeira. Porra, mas será que tem mesmo? Parece problema? Sim, você tem liberdade para sair, mas isso não significa que você pode ignorar totalmente o efeito que sua ausência causou nas pessoas que se preocupam com você. Savater nos ensina que agir com liberdade não é desconsiderar o sentimento dos outros, e sim ter certeza de que cada escolha tem consequências e pode atingir quem nos ama. Ter liberdade é poder escolher sim, mas também saber quando não fazer algo, justamente porque isso pode ferir outras pessoas. Maurão, agora eu quero ver você falar pra gente sobre a importância da responsabilidade. Manda esse tema aí pra gente aí, por favor. Tranquilo, Jean. O autor estabelece uma conexão inseparável entre liberdade e responsabilidade. Se a liberdade é a capacidade humana de escolha do próprio caminho, a responsabilidade é o contraditório necessário dessa capacidade. Para o mesmo, a ética não é apenas o exercício da escolha, mas também de assumir as consequências, dessa escolha. A responsabilidade não é uma obrigação imposta pela sociedade, mas a própria essência de uma vida livre e consciente. Ainda nos mostra o autor que a seriedade da liberdade reside no fato de que cada decisão tomada não modela apenas o mundo ao redor, e sim o indivíduo que está se formando, cara? A ética dele nos informa que cada pessoa tome as rédeas de sua existência. A responsabilidade é o que dá peso, sentido e valor na aventura do ser humano. Ah, tranquilo, entendi a responsabilidade, como ela é importante. Agora, Jean, quero ver você falar para mim a coragem de ser ético. Tranquilo, Rodrigo, pode deixar que o soldado tira de boa, né? Soldado não, sargento. Mas vou te falar, cara, no livro do Savater, ele nos ensina que ser ético, ele exige que tenhamos coragem para enfrentar as críticas, ir contra pressões e não seguir um rebanho, né? Como percebemos no trecho do livro, que ele fala assim: a única maneira de sermos homens e não cordeiros é pensar 2 vezes o que fazemos e, a rigor, até 3 ou 4 vezes em determinadas ocasiões. Ou seja, é fácil falar, né? Mas difícil na prática, pois exige coragem, especialmente quando enfrentar as críticas e pressões que possa acarretar a perda das vantagens. A coragem de ser ético está nas pequenas escolhas do dia a dia. O Savater nos mostra que ser ético não é ser perfeito, mas é ter a força de não se esconder atrás da desculpa do todo mundo faz, né? É saber que se cada um agir com consciência, o mundo ao redor também começa a mudar. Imagina uma seguinte situação: durante a época das provas online, todo mundo resolve fazer a prova junto e o grupo, sob o argumento que todo mundo já ia fazer e não ia dar em nada, você sabe que colar é errado. E mais, estudou para a prova, mas agora se você for o único a fazer a prova honestamente, pode acabar com uma nota baixa dos que escolaram. E ainda corre o risco de ser chamado de certinho, né? Aquela pessoa mesquinha que quer seguir as regras em tudo e até ser excluído do grupo de amigos ali. E aí entra o grande ponto do nosso autor, né? O Savater. Ter ética é ter coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso nos coloque em desvantagem ou nos deixe sozinho. A coragem de ser ética significa que, em vez de seguir o rebanho, você decide por si, com consciência e responsabilidade. Então, galera, depois desse bate-papo, deu para perceber que ser livre não é só fazer o que se quer, mas escolher com responsabilidade. É que ética e coragem andam lado a lado, ombro a ombro. Nem sempre é fácil, mas no fim das contas, é isso que faz a gente dormir tranquilo com a consciência limpa. Cara, valeu demais por acompanhar a gente nesse episódio. Não esquece de refletir também. Diante dos dilemas do dia a dia, você escolheria ceder à pressão ou manter a sua integridade? Valeu? Dá um like aí, curta, compartilha e comenta aí. Abraço, até a próxima.